pastoral da pessoa idosa, que poderá fazer uso da palavra pelo período de 20 minutos. Caríssima deputada Leandre, caríssima senhora deputada, por favor. Secretária Nacional. A secretária nacional da pessoa idosa, perdoe-me, é a primeira vez que frequento um ambiente como esse, então mais desconheço do que conheço. Alegra-me poder estar aqui numa das dependências da Câmara. Esta é uma casa acerca da qual se noticia muito os tropeços e se oculta muitas coisas boas que por aqui se faz. Já se dizia, já houve quem tenha dito há séculos, que as coisas boas que fazemos são registradas na areia e os erros que praticamos são registrados no mármore. As coisas boas que fazemos são registradas na areia e os erros que praticamos são registrados no mármore. Conheço esta dor também na igreja. Quando tropeçamos, o mundo inteiro sabe. A pastoral da pessoa idosa, por exemplo, é muito pouco conhecida. Mas percebemos que gradativamente se torna mais querida. Algo está a se mover. O que eu gostaria de... A irmã Terezinha depois pode especificar melhor. Mas começou a pastoral da pessoa idosa com a doutora Arns, Zilda Arns. Por cuidar das crianças e ir ver as crianças nas suas casas, encontravam muitos idosos. E deles quem cuida? Aos poucos, ela mesma intuiu por essa necessidade, e corajosa e ousada como sempre. E aqui uma homenagem às mulheres, as iniciativas mais criativas parece que tem o toque feminino. Também no âmbito da solidariedade com os pobres. Elas são mais intuitivas. Eu tenho aqui que não ceder, reconhecer. Pois bem, a pastoral da pessoa idosa hoje acompanha aproximadamente 140 mil idosos no Brasil, com visitas domiciliares. Aqui no fundo estão alguns vestidos com a tradicional camiseta identificadora. Estamos em quase todos os estados do Brasil, se eu não erro, estamos agora em todos os estados do Brasil. 18 mil voluntários. 18 mil voluntários. O que está a acontecer é que com alguns poucos tostões, quase que produzimos milhões, não em moeda, mas em solidariedade. O idoso visitado e eu fazemos por motivos pastorais e motivos de fé, é o desdobramento para o irmão mais vulnerável, o idoso ou a idosa, é o nosso futuro, esperamos chegar lá. É o desdobramento para o irmão mais vulnerável da fé que professamos. Fazemos por motivos humanitários, mas também por razões de fé. A visita nas casas e domiciliares é porque os idosos que acompanhamos são aqueles que não podem sair da sua casa. Não podem participar da festa promovida pelo Clube do Idoso, da viagem turística promovida para a distração, o convívio. É aquele que
permanece acamado ou por limitações físicas de toda ordem. Os filhos, os netos têm trabalhos ou muitos compromissos, não sempre são abandonados, mas com grandíssima frequência não podem ser acompanhados, não podem os familiares acompanhar. E em muitos outros casos é abandono, sim. Nos centros das nossas grandes cidades é impressionante. Os edifícios mais antigos de apartamentos, lá viviam as famílias, os filhos cresceram e os idosos permaneceram. Os filhos foram para os bairros, suas casas, e lá no centro estão esquecidos os nossos inúmeros velhinhos. Falo isso de Curitiba, de onde eu venho, mas sei que não difere muito nos outros lugares. Com um custo médio de R$ 2 por mês, parece mentira. R$ 2 por mês, 140 mil idosos são visitados, porque o que fazemos não tem outra motivação senão a solidariedade inspirada na fé. E eu fico muito gratificado ao perceber que cresce o interesse também aqui na Câmara dos Deputados, e a deputada Leandre, quero dizer, de maneira muito singela, da gratidão da Pastoral da Pessoa Idosa, por ela e todos os que aderem ao que ela propõe, e a casa, a Câmara dos Deputados, pelo interesse. Este ano, os recursos escassearam, por isso que eu falei, com tostões, fazemos milhões. Os idosos visitados são mais dóceis aos tratamentos médicos, diminuem os níveis de incontinência urinária, caem menos, precisam menos de internações, de próteses e de órteses. O afeto combate a depressão, que é quase o cotidiano dos idosos. Mas, infelizmente, quando procuramos auxílio, sempre encontramos muita burocracia, e não falo do governo e não é crítica ao governo. Há uma cultura na sociedade atual, governo, Estado, Câmara, governos estaduais, municípios, há uma cultura de esquecimento do idoso. Há poucas semanas, a população brasileira com idade inferior a 6 anos e a população brasileira com idade superior a 60 igualou-se. Dados estatísticos de poucos dias atrás. O futuro do Brasil, o futuro próximo da população brasileira, será idoso este futuro. E se não nos prepararmos, contemplaremos as injustiças que desfiguram o próprio futuro. Pois bem, eu já concluo. A irmã Terezinha tem dados estatísticos muito mais concretos e completos. Eu acompanho em nome da CNBB, mas é ela que no cotidiano administra todo este serviço. De qualquer maneira, eu gostaria aqui de pedir, se conseguirmos verbas, ajudaremos o governo, seja qual ele, os governos, a cuidar dos idosos. Não é uma questão só governamental, é da sociedade. Não é só governo, não é só Estado, assim como drogas, assim como crianças, assim como políticas públicas de toda ordem. Não só verbas oficiais, mas elas podem ajudar a transformar uma história de dor em possibilidades e vivências saudáveis de amor e de fraternidade. Os idosos não têm força para gritar, mas se não cuidarmos deles agora, é grande o risco de experimentarmos a mesma dor, nós também, no futuro. Que não aconteça
de no futuro dizerem a nós que nós ignoramos a dor daqueles mais esquecidos. E aqui há gente muito séria que pode ajudar os nossos idosos. Cumprimento-os e saio com esperança. Antes do senhor concluir, eu gostaria de passar esse vídeo para o senhor poder também fazer um comentário para nós.